Olá, sejam bem-vindos ao Destro. E aí, beleza, gente? Antes de mais nada, já vou deixar claro, a minha opinião nesse vídeo está isenta de viés político. Eu sim tenho uma posição de direita clara e transparente. Porém, o assunto em questão, que é a tal da escala 6x1, ela ultrapassa questões políticas. Tá? É algo muito maior e muito abrangente, e é triste que mais uma vez estão politizando uma coisa muito séria e deveria ser discutida com mais responsabilidade e maturidade, e não às pressas como está sendo feito agora. Eu trabalho já há quase 30 anos. Desses quase 30 anos que eu trabalho, eu já passei uns 20 e tantos em áreas de operação que funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sim, a confecção de escalas de trabalho era uma das minhas funções. A partir do momento que eu comecei a exercer posições de liderança e tudo mais, mesmo eu não tendo que trabalhar na escala 6x1, eu era contra a escala 6x1, eu não gostava da escala 6x1. Mas depois de algum tempo você vai entendendo o porquê ela existe. Eu acho que eu mereço um like de vocês, porque eu tive que assistir um monte de vídeo da Erika Hilton e é sofrimento, tá? Então, por favor, pelo menos um like eu gostaria. Escala 6x1, o nome diz 6 dias trabalhando, 1 dia de folga. Escala 5x2, 5 dias trabalhando, 2 dias de folga. E tem a escala até 36x12, que é muito utilizada principalmente na área da saúde, hospital, etc. As leis brasileiras, as leis da CLT, elas são muito boas para o funcionário e não muito boas para o empresário, porque é muito custoso manter um funcionário hoje, contratar alguém e pagar todos os seus direitos e benefícios. O que já está aí, existe desde da década de 30. A nossa CLT foi inspirada na Carta de Lavoro, que ela era um instrumento, tá, do governo fascista. Olha que loucura, hein? A gente vive sobre uma lei que rege as relações de trabalho, que foi feita por um fascista, Getúlio Vargas, e baseada no modelo fascista, na Carta de Lavoro lá da Itália, do nosso amigo Mussolini. E hoje quem mais defende fervorosamente a CLT e os benefícios e tudo mais é a esquerda. Então olha a dicotomia que existe, né, nesse mundo onde a gente polariza as coisas de forma burra e não como elas deveriam ser. Primeiro de tudo, né, essa visão, né, de que a escala 5x2 é algo tangível para qualquer que seja o trabalhador, em qualquer que seja o seu segmento, é uma visão elitista. Tá? Geralmente quem está protegendo esse tipo de escala, né, do fim desse tipo de escala, está lá no ar-condicionado, longe da realidade do que acontece no chão da fábrica, no call center da empresa, ou lá no McDonald's ali na hora do almoço, aquela baita fila. O cara está lá no escritório do McDonald's pensando, poderíamos, né, fazer aqui uma escala 5x2. Não, tá? Então assim, quem está defendendo o fim dessa escala não é nem quem faz parte dela. Esse movimento falando sobre o fim da escala 6x1, etc, tal, começou a circular nos grupos da geração Z que estão chegando agora no mercado de trabalho. A maioria das posições ocupadas pela geração Z, que estão chegando agora no mercado de trabalho, são posições iniciais, são posições operacionais, na qual a pessoa não precisa ter grandes conhecimentos para exercer aquela determinada função. Os millennials e a geração Z conseguiram um emprego nessa posição. E aí eles, como são altamente contestáveis também, mas eles são muito contestadores e querem mudar o mundo da noite para o dia, né? Eles começaram a reclamar desse modelo de escala 6x1. Isso ganhou uma visibilidade dentro de rede social como o LinkedIn, principalmente. O governo hoje está com a popularidade baixa. Perdeu a comunicação com os seus seguidores, com o seu público, focou suas energias em pautas do tipo
pronome neutro, essas coisas, ao invés de olhar para as necessidades reais da população. E eles agora estão pagando o preço disso, porque ninguém quer ficar ouvindo que você é fascista, nazista ou o que seja, porque é contra o aborto com 8 meses de gestação. A esquerda ela quis ir para um lado que não fala com a necessidade da maioria das pessoas. Que a gente está falando de um país que não tem saneamento básico em mais de 50% das casas. 20% da população brasileira vive em favela. Então, assim, ao invés da esquerda olhar para isso, começaram a olhar para pronome neutro, para fazer aborto, cirurgia de transgênero em criança de 10 anos. Eles perderam totalmente a conexão com a base. Então, de repente, eles veem nas mídias sociais um burburinho sobre um assunto que não tem dono. É nosso, vamos abraçar. Tem tudo a ver com o nosso começo lá atrás. Compraram essa pauta, agora estão com essa PEC que está sendo aí colhidas assinaturas. É um negócio que está no começo ainda, mas já está começando a fazer barulho, porque parece que a deputada conseguiu já 130 assinaturas para colocar isso em votação. Ela está surgindo nesse momento, porque sim, é uma cortina de fumaça para tapar outras coisas que estão acontecendo de errado no governo, para os olhos da população focarem nisso agora. Porque esse é um jeito de enfraquecer quem vota contra. Porque, no geral, para o trabalhador médio, você falar para ele que, meu amigo, você não vai mais trabalhar de segunda a sábado, você só vai trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo você está de folga. Cara, isso é ótimo. Então as pessoas querem isso. Mas a discussão ela é maior, porque envolve um negócio que se chama dinheiro, custo. Em outros países, essa relação de trabalho da cidade é de maneira muito transparente. Você trabalha por horas. Você quer ganhar mais? Trabalha mais. Quer ganhar menos? Ganha menos. O governo está com a baixa popularidade, está sem dinheiro, está fazendo besteira. Tem aí uma crise com a Venezuela. O governo precisa aí cortar gastos. Investimentos estrangeiros estão indo embora do Brasil. Os juros aumentando. Então, é um conjunto de notícia ruim. E nenhum governo sobrevive com notícia ruim. Então, de repente, apareceu uma luz no fim do túnel. Falei, olha isso. É a nossa boia salvadora para trazer as pessoas para perto da gente outra vez. Por isso a pressa deles em aprovar essa PEC. Eu vou dar o meu exemplo aqui agora, falando especificamente da escala 6x1, no mundo onde eu vivi a maioria do tempo, que é call center, central de atendimento. Basicamente, a maioria das centrais pelas quais eu trabalhei, o serviço prestado, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você vai precisar ter pessoas ali todos os dias e todos os horários. Algumas operações, elas inclusive têm uma demanda de trabalho maior aos finais de semana do que durante a semana. A gente tinha ali uma operação de mais ou menos 1.500 pessoas e a nossa operação funcionava 24 horas por dia, 7 dias da semana. Como dar folga para o maior número de gente possível, sabendo que a demanda vai estar alta naquele horário ou naquele dia. Desenhar a escala, projetar que a gente vai receber de chamadas dentro de uma curva de distribuição durante o dia da semana e o horário ou o mês, tudo interfere nesse volume. Então você precisa ter pessoas em todos esses horários. Então, como a gente trabalha? A gente tem ali um forecast, então a gente pega todos os acontecimentos que envolveram a empresa naquele determinado período, faz uma comparação com o passado, faz uma análise de cálculos e chega à conclusão de que nesse mês nós vamos receber em média 200 mil ligações. Como está distribuída essas 200 mil ligações? Olha, essas 200 mil ligações estão distribuídas em 60% delas vão vir no sábado e domingo, 10% na sexta e o restante está diluído no decorrer da semana. E qual horário que vai receber? Olha, o domingo é o dia inteiro, o mesmo volume de chamadas. No sábado a gente vai ter uma concentração mais à noite, assim como na sexta. Quantas pessoas eu preciso para que essa operação funcione de maneira que eu consiga atender satisfatoriamente e relativamente rápido essa quantidade de chamadas que vão chegar nesses dias e nesses horários? Porque eu não posso ter funcionário part-time, né? Aqui no Brasil a gente não pode contratar a pessoa e falar assim, você vai vir para trabalhar para mim só de sexta-feira à noite, né? Pode fazer isso, que é o tal do freelancer, que o cara faz por baixo do pano ali e etc. Mas para uma empresa grande, estruturada, dentro de um negócio que é um dos que mais emprega hoje no Brasil, né? Call center hoje é um dos principais empregadores,
Então eu não posso fazer acordo por baixo dos panos, não posso ultrapassar a quantidade de horas de hora extra que uma pessoa pode estar ou não disposta a fazer. Então eu estou ali, olha, então beleza, eu vou receber esse volume de ligação nesses dias da semana, nesses horários. Para atender todo mundo eu vou precisar de mais ou menos 1.000 pessoas. Eu não posso desperdiçar dinheiro também contratando pessoas que vão ficar ali ociosas. Isso gera um monte de problema além de custo. A ociosidade, querendo ou não, ela afeta a saúde mental, porque a ociosidade leva ela a pensar: meu, não está recebendo ligação, esses caras vão mandar a gente embora amanhã, nossa, até vem. Então, o que aconteceu? A escala 6x1, ela surgiu com essa intenção de, putz, a gente tem que dar folga para as pessoas precisam folgar, mas a gente precisa de gente aqui para atender o nosso negócio que funciona 24 horas, 7 dias por semana. O que a gente vai fazer? Então, dentro da escala 6x1, quando a gente faz as contas, né, para fazer o forecast de capacidade, e é o planejamento de quantas pessoas eu vou precisar contratar no próximo mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Essas análises elas são feitas levando um monte de variáveis em consideração. Vai desde, estamos em período de férias ou não, época de compra ou não, o pessoal está recebendo 13º ou não, tem feriado, vai chover, choveu, tem jogo, tudo, a gente tem que colocar tudo isso em consideração quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Tá bom, quantas pessoas eu vou precisar para atender isso com as seguintes premissas? Ela só vai poder trabalhar comigo por 6 horas e 40 por dia, sendo que dessas 6 horas e 40 ela só vai trabalhar 5 horas, 6 horas e 40, 5 horas e... ela tem 40 minutos de pausa, etc. Ela vai trabalhar menos de 6 horas, tá? Então, assim, eu tenho aqui uma pessoa que ela vai estar produtiva, entre aspas, por 5 horas e 40 minutos. Então tá, quantas pessoas produtivas por 5 horas e 40 minutos eu preciso ter, considerando que ela trabalha 6 dias e folga em 1? É feito todo o cálculo e fala, para atender esse volume de 200.000 chamadas que você está considerando receber, atender essas 200.000 chamadas em até 20 segundos, né, não te deixando esperar na linha por 1 hora, 1 hora e meia, a gente vai precisar, sei lá, de 150 pessoas para atender nesse parâmetro. E entenda o seguinte, tá? Desse volume de pessoas, eu estou considerando aí já algumas variáveis que são absenteísmo, quando a pessoa está doente não vai trabalhar, sei lá, um possível Enem que vai acontecer, então eu vou ter menos pessoas naquele dia, então eu preciso realocar pessoas de outros horários, fazer trocar folga, etc, para ir lá. Então, pessoas que eu vou mandar embora no decorrer do mês por não estarem performando tão bem ou mal, etc. Então, assim, tem um monte de variáveis que chegam ali para me falar que para eu atender 200.000 contatos com uma certa qualidade, eu vou precisar de 150 pessoas. A partir do momento que eu mudo essa escala para 5x2, o número quase dobra. É assustador, mas o número de pessoas necessárias para eu conseguir prestar o mesmo atendimento, ele vai dobrar ou triplicar. Então se torna inviável você manter pessoas trabalhando menos ainda, porque, como eu expliquei antes, a gente tem alguns vales aí que são os períodos ociosos. Então eu vou precisar de muito mais gente para fazer a mesma atividade. É um custo que não tem retorno. Mas só pensa em dinheiro e a qualidade de vida da pessoa, etc, tal. Eu não cheguei nisso, tá? Concordo, cansativo trabalhar 6 dias por semana, tá? Mesmo que sejam 6 horas só, tá, por dia, não 8 horas e 49 horas. Pura e simplesmente eu vou precisar de muito mais gente para fazer a mesma função e atender a mesma quantidade de ligações. Sabe o que vai acontecer com as empresas? Soluções, autossoluções. Sabe, você não odeia ficar escolhendo opção na URA para tentar falar com alguém? Pois é, a tendência disso é aumentar mais ainda, porque as empresas buscam outra solução no mercado para reduzir aí a necessidade de ter pessoas efetivamente trabalhando naquela posição. Então sim, mudar a escala de 6x1 para 5x2 é um risco ao emprego, tá? Existem também algumas outras coisas que são particulares de cada segmento de trabalho, mas, por exemplo, né, a pessoa tem que ter no mínimo 12 horas de descanso entre o horário que ela saiu do trabalho e ela voltou para o trabalho. Quem trabalha com atendimento, call center e etc, não pode trabalhar mais do que 6 horas por dia.
Então, como é que vai fazer com essas pessoas? Eu vou botar ela para trabalhar 4 horas atendendo telefone, 4 horas atendendo o chat ou WhatsApp. Então os desafios são enormes, principalmente no que se refere a financeiro, quando você faz uma mudança dessa no modelo de trabalho. E outra ilusão, tá, gente? Não é porque mudou a escala 6x1, todo mundo vai folgar sábado e domingo, não, tá? Como eu disse, quando eu trabalhei no 99, nossa maior demanda era justamente aos finais de semana. Então as folgas das pessoas, elas eram distribuídas ao longo da semana. Então, basicamente, essa tomada de decisão tão rápida, sem ver todo o cenário por trás que envolve essa mudança de escala, é burro. Então, politizar essa decisão, por mais que seja uma baita carta de barganha, quem conseguir implantar isso, isso daí ele precisa ser discutido muito a fundo, muito a sério e com especialistas de diversos setores, porque é sim praticamente inviável a gente manter as leis trabalhistas que a gente tem hoje na CLT e adicionar mais essa questão que é o fim da escala 6x1, né? É praticamente insustentável para os empresários e para as empresas fazerem as duas coisas, sem ter um ônus grande de custo, quebra da empresa, ou demissão e etc. Tá? Muita coisa pode estar em jogo. Agora, o que eu entendo que possa vir a acontecer, que ou vai dar uma brecada nisso, ou que talvez faça com que isso morra de vez. A primeira seria a pressão popular, mas isso não vai existir porque as pessoas não querem mais trabalhar na escala 6x1. Tá? O que pode vir a acontecer é o lobby dos grandes empregadores que existe hoje no país, que principalmente os que tangem no atendimento ao público, tentarem de uma maneira ou outra criar um lobby para que essa PEC não seja aprovada, né? E aí, de novo, tá? Eu não estou me colocando aqui como uma pessoa contra ao fim da escala 6x1. Tá? Se todo mundo pudesse trabalhar na escala 5x2 ou até a 4x3, como estão fazendo na Venezuela, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, esses lugares, seria mais legal ainda. Mas infelizmente não é a realidade. Se a gente quiser que isso funcione, precisa ter uma reforma trabalhista muito, muito grande para que isso daí não fique desequilibrado e cause um impacto ruim para o mercado. O governo está procurando nesse momento soluções e ações populistas, que a aprovação dele volte a crescer e que exista uma possibilidade de reeleição em 2026. Tá? Só que isso daqui precisa ser muito discutido, porque é um impacto enorme. Então eu não duvido que companhia aérea, essas empresas de call center, um monte de empresa vá se juntar e vá começar a fazer um lobby junto com o governo, deputados e afins, para rever essa PEC, para ver como ela vai se entrar, quais vão ser as contrapartidas que as empresas vão receber para não ter um problema tão sério de contratar mais uma pessoa para cobrir aquela que está saindo de folga. Porque na verdade é isso, para uma pessoa você precisa ter pelo menos duas. No call center, dependendo do tipo da operação e do modelo de negócio e os indicadores que a gente precisa entregar, a gente contrata 4 pessoas para uma. A gente vai ter 4 pessoas para entregar a produtividade de uma, porque a gente está colocando tudo isso daí em conta. É folga, é pausa, é uma possível ausência por doença e etc. Então, ao contrário, né, do que a pessoa que está lá montando um relatório, e se ela não entregar o relatório hoje e entregar amanhã, não vai acabar o mundo. Às vezes um problema ali que a pessoa está ligando para resolver às 3 da manhã é urgente e ela precisa de alguém para atender às 3 da manhã. Então, para colocar uma pessoa atendendo às 3 da manhã, eu preciso de mais 4. E uma que vai estar de folga, que vai cobrir a folga dessa pessoa depois, que vai cobrir a pausa dela, não sei o que. Eu tenho que ter uma outra pessoa para atender a ligação quando o outro tá ocupado. Porque senão entra ali na fila e demora sei lá quanto tempo para atender. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente vê que a escala 6x1 ela não é o melhor do mundo para os trabalhadores, mas também é uma solução que o mercado encontrou para se adaptar, baseado no que a CLT permite. Não tem, né, isso deveria ser discutido de uma forma mais madura e responsável, porque
porque pode causar um impacto muito grande em vários setores da economia, principalmente eu vejo na área de serviços, né? Comércio também, shopping, as pessoas trabalham no shopping ali, sábado, domingo, o shopping está aberto. Para que isso passe, precisa de uma reforma trabalhista mais ampla, revendo alguns pontos da CLT que conflitam com a implantação desse modelo de trabalho. Me alonguei um pouco, além do que eu pretendia, mas acho que é porque precisava trazer aqui o máximo de informação possível para quem não vive no dia a dia a escala 6x1, para entender onde ela impacta, onde ela dói, por que ela é boa, por que ela é ruim. Se ela é tão boa, né, por que não fizeram até hoje? E aqui eu foquei em grandes empregadores da indústria, né, do serviço e do comércio, mas e o pequeno e médio empresário, entendeu? E uma clínica veterinária que tem 2 funcionárias para ir lá dar banho no cachorro ou ajudar a dar uma vacina, injeção e o caramba. Aí de repente o final de semana é o dia que mais tem movimento. Como é que vai fazer? Né? Vai fechar a clínica durante a semana, no dia que não tem tanto movimento, para poder dar folga para todo mundo? Vai ter que desmarcar, falar que a gente só atende de segunda a sexta? Como é que fica para o pequeno empresário que tem menos gente ainda ali para fazer essas movimentações em grandes operações? Eu trabalhava com 1.500 pessoas, vamos dar folga aqui para 600, e nesse feriado aqui 500 e não sei o que e tal. Eu tenho uma margem enorme para trabalhar, né, com um volume de pessoas dentro dos meus indicadores. Mas e quem tem um negócio pequeno, que tem 1 ou 2 funcionários, que funciona os 7 dias da semana, que está ali o dono junto trabalhando, fazendo as coisas e etc, né? Como é que vai ser para essa pessoa contratar alguém dentro da CLT, nas leis da CLT, registrar bonitinho na CLT, sendo que ele vai ter que mudar o modelo de trabalho desse funcionário? E outra coisa, tá? A grande ilusão é que achando que as pessoas vão folgar de sábado e domingo, e não vão. Tá? Essas pessoas vão folgar durante a semana. Essas folgas não vão para o final de semana, elas vão necessariamente para os dias da semana. Você não tem um dia de folga fixo, tá? O seu dia de folga não é todo sábado, ou toda quarta, ou toda quinta. Nessa semana a sua folga é na terça, na semana que vem ela pode cair ou na terça, ou até na segunda, ou dependendo como for, até no domingo. Não é uma escala que já está ali com os dias certinhos de folga. A pessoa vai folgando ao longo do mês, assim que completa 6 dias de trabalho consecutivo. Também estou achando que as pessoas vão folgar de fim de semana, aí vai ser engraçado, né? Todo mundo está folgando no fim de semana, vai chegar vamos assistir um filme? Vamos. Não tem como passar o filme, porque não tem aqui quem vende bilhete, não tem quem vende pipoca, não tem quem coloque projetor para funcionar e etc, né? Então, menos emoção e mais razão nesse momento, galera. A escala 6x1, sim, precisa ser revista, mas como eu disse antes, precisam vir várias outras reformas trabalhistas junto da escala para que ela seja viável. Caso contrário, ela não vai ser viável. É isso. Obrigado por ter aguentado ficar até o final. Não tinha intenção de demorar tanto. Valeu? Até a próxima. Fui. Destro, sua fonte diária de informação sem viés de esquerda. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente.